Talvez você não esteja apenas cansado de resolver os problemas que você tem que resolver. Às vezes, você está cansado de prever tudo aquilo que ainda nem aconteceu. Porque existe uma diferença entre a gente conduzir a nossa própria vida e tentar controlar tudo o que acontece nela. Ou seja, a gente não consegue. E aí surge a pergunta: como então ser responsável sem tentar controlar tudo aquilo que não depende de nós? E é abandonando o controle. E aqui eu já explico, tá? Abandonar o controle não significa que você vai abandonar de vez a responsabilidade, mas sim aquela necessidade de controlar tudo. Então aqui, para esclarecer, que abandonar o controle não é você deixar de se planejar, deixar de ignorar riscos, aceitar qualquer situação na sua vida, deixar simplesmente a vida te levar. Não é isso, nem recomendo. Eu não suporto quem é assim. Abandonar o controle significa que você vai abandonar aquela pretensão de garantir todos os resultados, aquela vontade, aquela ânsia de ter tudo sempre sob controle, que a gente consegue agir com base naquilo que depende de nós. A gente pode sim influenciar algumas situações, a maioria delas, a gente pode nos preparar para os riscos, mas a gente não consegue eliminar completamente a incerteza. Para entender esse peso, a gente tem que entender, perceber o que a gente busca quando a gente tenta controlar tudo. Por que buscamos controle? O que estamos procurando quando tentamos prever tudo? A necessidade de controle, ela nasce da busca pela segurança. Então a gente vai tentar, assim, nessa busca aí de controle, evitar perdas, erros, rejeição, culpa, surpresa. É aquela sensação, se a gente analisar todas as possibilidades, nada vai pegar a gente desprevenido. Existe uma confusão entre se preparar e garantir que nada vai dar errado. Por exemplo, adiando uma decisão esperando uma certeza, ficar planejando uma conversa, tentando prever as respostas, tentando prever a reação da outra pessoa. Até ouvi uma frase hoje que até eu fiz um shorts disso, que é mais ou menos assim: mais vale uma hora de rosto vermelho do que uma vida de sorriso amarelo. Ou seja, mais vale você ficar em um momento ali bravo, nervoso, do que viver uma vida aceitando situações desagradáveis. Nossa, ele peidou. Meu Deus, Luke. Jesus, cara, que isso, mano? Então se pergunte se você está se preparando ou se você está tentando eliminar alguma incerteza. Pergunte-se também se existe alguma preparação que te deixaria completamente seguro. Provavelmente não. Então, muitas vezes o que a gente busca no controle, né? A gente busca o controle porque a incerteza, ela é desconfortável. Não porque o controle seja possível, que a gente saiba que a gente não pode controlar tudo, mas a gente quer evitar o desconforto da incerteza. Só que o problema é que, assim, essa tentativa de segurança, ela cobra um preço da gente, que é justamente o peso do excesso de controle. E aí surge a pergunta: o que acontece quando a gente tenta controlar aquilo que não depende de nós? A gente passa a carregar como responsabilidade nossa situações que têm inúmeras variáveis, que não dependem da gente. Preocupação com cenários que provavelmente nunca vão acontecer. Com isso, a gente tem uma dificuldade de descansar, de delegar, de concluir decisões. E isso eu vejo muito até na minha área, quando eu trabalho ali com empresários, que tem que ter um controle de tudo e não consegue manter o controle de tudo porque é impossível. E aí, quando a realidade não segue o planejamento, vem a culpa, a sensação de que todo resultado negativo deveria ter sido previsto, mas não tem como prever. E aí a gente chega num nível que a pessoa tenta até controlar como a outra pessoa vai interpretar uma decisão. E isso é uma separação de tarefas que você tem que aprender a fazer. Eu tenho que separar o que é uma tarefa minha e o que é uma tarefa da outra pessoa, o que é algo que eu tenho que lidar, que eu tenho controle e que interfere a mim, e o que é uma tarefa que a outra pessoa tem que lidar porque é um controle dela, é algo que vai influenciar ela. De novo, eu faço propaganda desse livro aqui, A Coragem de Não Agradar. Ele fala bastante disso, da separação de tarefas pessoais ali. Vou até deixar um link aqui na descrição para você achar ele mais fácil para comprar, mas eu recomendo demais. Ele fala também, quando ele tá falando da coragem de não agradar, de saber separar as coisas, o que depende de nós, o que não depende de nós, do nosso agrado, é justamente essa separação de tarefas. E aí uma reflexão a respeito dessa questão do peso que o excesso de controle traz pra gente é justamente a seguinte: eu estou assumindo uma responsabilidade por algo que não dependia somente de mim? Será que eu tô fazendo isso? O excesso de controle só faz a gente sofrer antes que acontece. E muitas vezes o pior cenário que a gente tá imaginando não acontece. E para aliviar esse peso, a gente tem que separar situações diferentes, que são controle
influência e aceitação. Então, como a gente sabe aonde termina a nossa responsabilidade? Então, a gente precisa distinguir o que está no nosso controle, o que a gente influencia e o que está fora do nosso alcance. Vamos lá, o que a gente controla? Nossas decisões, nossa preparação, nossa comunicação, nossa resposta diante do acontecimento, como que a gente reage àquilo. Isso é o que a gente controla. Agora, o que a gente influencia? Relacionamentos, projetos, percepção das pessoas, a probabilidade de um resultado. Só que o que a gente não controla é a decisão final dos outros. A gente pode até influenciar mais ou menos ali como que vai ser a reação do outro, o que a gente espera do outro. Mas assim, a gente não controla a decisão final dele. Nós, como não controlamos imprevistos, não controlamos o passado, a gente não controla o resultado completo de nossas ações. Tem muitas das coisas que fogem do nosso controle. Por exemplo, num vídeo aqui que eu tô gravando, eu controlo o conteúdo, a preparação, agora eu influencio o interesse do público, mas eu não controlo visualização, reação, isso eu não controlo. O que eu controlo é conteúdo e preparação. O resto eu influencio ou não tenho controle nenhum. E aí a reflexão também para esse ponto é a seguinte: essa situação, ela tá no meu controle ou ela tá na minha influência? É uma diferença, parece pequena, mas é uma grande diferença em como isso vai afetar a gente. E de qualquer forma, influenciar o resultado não significa ter controle sobre ele. Não temos. Mesmo sem controlar o futuro, a gente pode ainda assim agir de maneira responsável. Minha proposta é agir sem garantias. Como a gente age de maneira responsável diante de uma incerteza? A gente toma providências razoáveis, prepara respostas sem acreditar que aquilo vai eliminar todos os riscos. Como assim? A gente vai identificar os riscos mais relevantes, a gente adota medidas proporcionais, ok, cria ali uma margem de segurança, e aí depois da nossa preparação, a gente age, a gente espera e a gente se adapta ao que acontece. Ah, deu errado. Então beleza, a gente reconhece o que é erro concreto, é difícil fazer isso, nem todo mundo tem essa habilidade. A gente corrige o que é possível e não assume a culpa ilimitada. Pelo menos eu consigo ver isso muito bem trabalhando com os meus sócios. Muitas vezes tem muita coisa que às vezes sai do nosso controle, porque a gente depende de burocracia, a gente depende do Estado, a gente depende do poder executivo, a gente depende do poder judiciário. É muita coisa que a gente depende, que tá fora do nosso controle, fora do nosso alcance. E às vezes mesmo a gente fazendo tudo certo que tá no nosso alcance, alguma coisa dá errado, a gente corre, se adapta e vai corrigir aquilo que estava errado ou aquilo que não deu certo. Por exemplo, vamos pegar aqui exemplos mais pessoais. Você ter uma reserva financeira não impede que uma emergência vá acontecer. E é justamente para isso que a reserva financeira existe. Ela reduz as consequências. Ou então, vamos pegar o mais pessoal ainda, uma conversa difícil que você precisa ter com alguém. A gente prepara a nossa abordagem, pensa naquilo que a gente quer falar, a gente entende nossas emoções, pelo menos é isso que a gente deveria fazer, mas a gente não controla a reação do outro. Então, você se preparar não é controlar o futuro, é melhorar nossa responsabilidade de como agir diante daquele problema, daquela situação e como que vamos reagir com as consequências daquilo. Então, assim, abandonar o controle, então, não é parar de agir, é agir sem exigir garantias impossíveis, é agir conforme as coisas vão acontecendo. Você se planeja, você faz sua parte, mas saiba que imprevistos podem acontecer. A questão aqui, o desfecho disso tudo é que a gente busca muitas vezes controle porque a gente quer segurança. Só que o problema acontece quando a gente começa a transformar as nossas responsabilidades em obrigação de garantir os resultados. Lembrando que você pode cuidar das suas ações, você pode influenciar algumas situações, pode se preparar para os riscos e responder aos imprevistos, mas você não pode impedir que toda situação saia do plano, saia daquilo que você tem na sua cabeça. Então lembre-se, ser responsável não significa garantir que vai dar tudo certo, significa você agir bem com aquilo que está ao seu alcance. Mas me diz aí, qual é a área da sua vida que você percebeu que está tentando controlar algo que apenas você pode influenciar? Quero saber aqui nos comentários. Por hoje é só, dá um tchauzinho, boa noite pro Luke, que ele tá com sono, e até o próximo vídeo.